Agora são 2h36, estamos de volta com o Estúdio CBN, já está na linha nosso entrevistado, nós vamos conversar sobre economia aqui no Estúdio CBN. Nós vamos falar sobre uma maneira ampla os números de crescimento do comércio. Aqui em Campinas, por exemplo, foram 767 milhões arrecadados em maio, ou faturados, né? Isso muito a ver com o Dia das Mães, que é a principal data do comércio, ou uma das principais depois do Natal. Não temos os números de junho ainda, o Dia dos Namorados foi ontem, né? Mas nós vamos falar de maneira nacional. Isso porque esse montante aqui de Campinas equivale a um crescimento de 2,1% em relação a maio do ano passado. Ou seja, está quase do mesmo nível, né? Cresceu 2%. Agora, em relação a abril, 14% de crescimento, o que é normal também pela sazonalidade, já que maio tem o Dia das Mães com toda essa importância para o comércio. Mas sobre a maneira global da economia nacional, nós vamos conversar com o economista Elie Borochovicius, que é muito mais conhecido como Professor Borô. Certo, professor? Boa tarde. Que prazer estar conversando com você. Boa tarde aos amigos da CBN e aos nossos ouvintes. Prazer é todo nosso. Bom, esse crescimento econômico que a gente está falando, professor, ele é dentro do esperado, 2% de um maio para outro, ou 14% em relação a abril, falando dos números só de Campinas. Mas, se a gente pegar números nacionais, é um crescimento tímido, professor? Olha, tem algumas coisas que eu acho importante a gente explicar. A primeira coisa é que essas informações são referentes à questão do crescimento em vendas e a gente está falando em faturamento, portanto, valores. E isso não significa que nós tivemos um aumento no volume de vendas. Então, quando a gente fala que o faturamento foi de 767 milhões de reais no mês de maio, frente aos 751 milhões de reais em 2021, dá a impressão e a falsa sensação de que o mercado cresceu bastante. O que não necessariamente é uma grande verdade, porque nós tivemos, por exemplo, do ano passado para cá, uma inflação medida pelo IPCA de 12,13%. Se a gente for comparar de abril de 2020 até abril de 2021, foi 6,75%, 6,76%. Portanto, a inflação praticamente dobrou. Então, quando a gente fala que houve um crescimento de 2,1%, parece que as coisas estão legais, parece que as coisas estão bem. E não é bem por aí. Mas no que diz respeito à sazonalidade, se a gente for pegar o indicador da Serasa Experian, por exemplo, de atividade do comércio do Dia das Mães, foi mostrado aí que o crescimento foi de 6,9% ao ar, quase 7%, nas vendas do comércio físico brasileiro, portanto, muito acima do que aconteceu aqui em Campinas. E essa foi a alta mais expressiva desde 2012, quando o índice marcou aí 7,3%. Agora, é importante a gente dizer que em 2020 houve uma queda de 30,7%, quase 31%. Então, os crescimentos em 2021 de 6%, 2022 com quase 7%, não superaram ainda as quedas em função do período de pandemia. Então, eu sugiro tomar um pouco de cuidado no momento que a gente observa esses números. Professor, e quando se fala desses números, existe toda aquela discussão, né? Existe quem critique a maneira como a economia do Brasil é administrada e há quem defenda a administração da economia e diga que os problemas são fatores externos. Como que a gente pode encaixar esse momento da economia? Olha, obviamente a gente tem fatores internos e fatores externos. Existe a questão fiscal, existe a questão de renda, existe a questão externa, existe a própria política monetária, existem os fatores externos, tudo isso acaba influenciando, e a gente tem visto justamente a questão da pandemia. Isso acabou, obviamente, influenciando todo o nosso processo. Se você avaliar esses números que a gente está trazendo aqui, do crescimento da atividade econômica em Campinas, a gente precisa entender o que é que cresceu. Então, no segmento de bens não duráveis, o que cresceu foi supermercado, 9,5% de crescimento. Mas
Supermercado, a gente teve uma alta inflação. Os preços estão exorbitantes. As pessoas têm visto, vai ao supermercado, antigamente a gente enchia o carrinho, hoje a gente sai com um carrinho quase vazio e não dá conta, né? Os preços aumentaram demais. Mas isso em função de uma questão cambial, então tem a questão da volatilidade do câmbio, uma questão externa. Tivemos a questão agora da guerra, Rússia e Ucrânia, isso acaba influenciando, porque à medida que você tem grandes players no mercado em termos de fertilizantes, em termos de outros produtos de agro, que são insumos para os nossos produtos, você tem o encarecimento da alimentação. Então, supermercado, 9,5%. No segmento de bens não duráveis, ainda tivemos um aumento de drogaria e farmácia. As pessoas adoeceram, as pessoas estão fazendo testes de Covid. Então, tivemos um aumento de 6,2%. E que não é novidade para ninguém, postos de combustíveis com 5,5%. Gasolina que a gente pagava R$ 3,5, R$ 4, estão pagando R$ 7, R$ 8 o combustível em função da paridade cambial com o exterior. No segmento de bens duráveis, nós temos material de construção e vestuário. E no setor de serviços, o crescimento foi de turismo, porque não tinha turismo por causa da pandemia, agora a gente está retomando aos poucos, e bares e restaurantes, que também é uma retomada gradual que a população, então, começa então, a gastar, que os bares e restaurantes estão, nesse momento, começando a sair daquele problema gigantesco que foi criado em função da pandemia. Então, professor, a gente tem que medir pelos índices de inflação e não pelos números absolutos, é isso? Na verdade, quando a gente fala em crescimento de faturamento, a gente está falando receita. Receita é preço de venda versus quantidade. Volume de vendas versus o preço. Como nós tivemos uma alta inflação, os custos aumentaram muito, custo de energia, custo da mão de obra, custo da água, custo da matéria-prima. Como tudo isso aumentou, as empresas precisaram aumentar o seu preço de venda. Então, como nós tivemos um preço de venda majorado, ainda que a quantidade tenha caído, dá a falsa sensação de que a coisa vai bem porque o faturamento aumentou. Mas o que a gente precisa medir é resultado. Então, desse faturamento, eu ainda preciso tirar custos, despesas fixas, variáveis, né? Eu preciso tirar juros que são pagos aos bancos, e a gente sabe que aqui no Brasil as taxas de juros são altíssimas. Tem que tirar os custos que a gente tem com operadora de cartão de crédito, tira a depreciação, e aí sim a gente tem um resultado. Então, falar somente de faturamento não é suficiente para identificar se de fato as coisas estão melhores. O ideal seria a gente falar em termos de resultado. Resultado melhorou? As empresas realmente estão melhores? A população hoje está consumindo mais? Como é que está esse cenário? É verdade, né? E como vai ficar daqui para frente? Essa é uma situação complicada, né? Porque a inflação, a gente está vendo fatores externos também, inflação global, a gente está vendo guerra aqui no Brasil, a gente tem um cenário de incerteza por causa das eleições, então é muito, ou melhor, é impossível fazer uma projeção de quando a economia poderia voltar a ter um bom poder de compra, né? Quando as pessoas poderiam ter um bom poder de compra, professor? São muitas as variáveis, né? As próprias eleições é uma incerteza muito grande, e aqui no Brasil a gente tem uma insegurança jurídica muito grande, então é difícil a gente conseguir um investimento do mercado internacional por conta disso. A guerra foi falada. Agora, pelo lado positivo, a gente está tendo uma redução na taxa de desemprego. Isso é bom. Em função do avanço da vacinação e a gente, com gradual retomada econômica, a gente percebe, então, a queda na taxa de desemprego. E isso parece uma notícia maravilhosa. No entanto, é válido dizer que se a gente for pegar a média das receitas, a média da remuneração, essa média caiu.
Se ela estava em aproximadamente R$3.000 em média, agora paga-se 2,5. Portanto, você reduziu a taxa de desemprego, então mais pessoas estão sendo empregadas, só que estão sendo empregadas com uma receita menor, estão recebendo menos. E aí, mais pessoas recebendo menos, a gente continua tendo a mesma movimentação econômica. O ideal seria que as pessoas tivessem mais dinheiro, inclusive para suprir essa alta da inflação, e que pudesse consumir. A gente precisa aumentar o consumo. E isso deve melhorar. Obviamente, a gente não tem bola de cristal, a gente tem uma quantidade de variáveis enorme, mas espera-se que a gente realmente comece a ter uma melhora já em 2023, a depender de eleições, guerra, redução de taxa de desemprego, aumento de renda, entre outras variáveis aí que a gente pode tratar. Para a gente encerrar, professor Boro, como cuidar, né, do que você tem ou do que você vai receber para não passar esse aperto, né? Tem que cortar alguns itens mesmo para que o bolso permaneça saudável. Nesse momento a gente está vivendo assim, um tempo de crise, né? Então, quando a gente trabalha finanças pessoais, eu costumo dizer que o ideal é a gente nunca receber o dinheiro, pagar as contas e o que sobrar poupar. A gente precisa aprender a poupar e ter o hábito de poupança. Então, a fórmula aí é você receber, poupar e o que sobrar gastar. E esse que sobrar gastar, não tem aí uma fórmula mágica, mas eu costumo dizer 55% do teu salário líquido você vai utilizar para o pagamento das tuas obrigações com a sua sobrevivência. Combustível, água, energia, moradia, né? Todas as tuas obrigações são coisas da sua sobrevivência. Não pode se deixar de investir em educação, então 10% coloque em educação. Precisa ter uma reserva financeira para momentos complicados como esse que a gente está vivendo e pode piorar. Então é importante fazer uma reserva, 10% guarda para isso, e a gente não pode deixar de se divertir. Então, guarda 10% para lazer, 10% para diversão, e os 5% que sobraram, eu acho importante a gente entender que a gente vive numa sociedade, outras pessoas muitas vezes precisam mais que nós, então por que não ajudar o próximo com esses 5% que sobraram? Dá para planejar tudo isso, né? Quero agradecer muito ao professor, ao economista Elie Borochovicius, muito mais conhecido como professor Boro. Muito obrigado pela entrevista, professor. Uma boa tarde. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Uma boa tarde, sucesso para todos. Obrigado. Agora são 2h49.